Oi, bem-vindos à lição 2 de Livre da Pornografia. Mais uma vez eu não consigo explicar como estou orgulhoso de cada um de vocês que estão assistindo esse curso. E eu espero que, nesse momento, seja apenas eu numa mesa conversando com vocês. Sinto isso no meu coração. Eu literalmente consigo sentir a presença de vocês e o seu desejo e vontade de serem livres. Eu quero elogiar a coragem de vocês, quero elogiar essa humildade e quero dizer o quanto eu amo e me importo profundamente com vocês. E isso porque Deus ama e se importa profundamente com vocês. Ele é pai de vocês. Então, nessa lição, a gente vai abordar a motivação para querer ser livre. Eu tinha a motivação errada e isso me impedia de me libertar. Eu quero mostrar isso para vocês para ajudar a entender por que é tão importante que a gente tenha os motivos certos. Então, como eu compartilhei com vocês na primeira lição, eu fui apresentado à pornografia por volta dos 11, 12 anos. E eram muitas revistas, eram muitos tablets, não eram computadores, não eram telefones, eram revistas. Então, eu comecei a pegar as Playboys, as Hustlers, as Penthouses. Eu ficava repetidamente olhando para aquelas revistas todo mês que eram lançadas. Eu e meus amigos imaginávamos como conseguir as revistas e na época do ensino médio eu estava tomado pela luxúria. E quando eu fui para a faculdade, quando eu estava na fraternidade, sabe o que é colocar lenha na fogueira? É inacreditável. Você está na equipe de tênis da faculdade, você é um atleta da primeira divisão e as garotas ficam interessadas. E sabe de uma coisa? Tudo está indo mal. Tudo está indo pro caminho errado para destruir a minha vida. E aí, quando eu finalmente fui salvo no meu segundo ano da faculdade, eu pensei, tá bom, tudo isso vai sair da minha vida. Tudo está acabando. Bom, o mais interessante é que eu ficava xingando como um marinheiro bêbado. Eu não conseguia construir uma frase sem um palavrão. Isso saiu da minha vida no dia em que eu fui salvo. E o alcoolismo saiu da minha vida, mas o vício em pornografia, esse vício não saiu. Eu lembro que quando eu me casei com a Lisa, eu pensei que ele ia embora, mas não foi e ficou pior e estava afetando a nossa vida no quarto e fora do quarto. E aí, em 1984, eu estava trabalhando para uma igreja em Dallas, no Texas. A gente tinha 450 empregados contratados. A gente era uma das maiores e mais conhecidas igrejas nos Estados Unidos, então todo ministro importante vinha para a nossa igreja. E o meu trabalho era receber os palestrantes convidados e cuidar deles. Um dos homens que vinham para a igreja com frequência era um homem que provavelmente tinha o ministério da libertação mais poderoso do mundo no século XX. Ele era o Dr. Lester Sumrall. Ele era um homem forte, um homem muito ríspido, mas ele realmente se importava com as pessoas, ele se importava muito comigo. Então eu me senti seguro para me abrir com ele. Em setembro de 1984, eu disse, Dr. Sumrall, eu estou preso. E eu me lembro dele olhar para mim e falar, pare! E eu fiquei, eu acho que só reagi com ele falando aquilo comigo. E aí ele começou a pregar para mim. Agora eu vou falar, ele foi duro comigo. Mas eu sabia que ele se importava. Então eu fiquei escutando. E quando ele terminou, eu escutei cada palavra que ele disse. Eu falei, Dr. Sumrall, por favor, oraria por mim. Eu quero libertação, quero que isso saia da minha vida para sempre. Ele disse, com certeza, John, venha cá. Ele colocou as mãos na minha cabeça e fez uma oração bem forte, tá bom? Sabem o que aconteceu? Nada. Deixa eu ser mais específico. Absolutamente nada. Bom, acho que é melhor encontrar outro pastor. Não, você não vai encontrar alguém com mais poder e autoridade do que o Dr. Sumrall naquele dia. Então, eu fiquei desorientado. Eu me humilhei e eu estou assim, o que está acontecendo? Mas 9 meses depois, era outono de 1984, acho que era setembro ou outubro, vamos dizer setembro, de 1984. 9 meses depois, em maio de 1985, eu fui para um jejum de 4 dias. E no quarto dia daquele jejum, em 6 de maio de 1985, eu fui completamente, totalmente libertado da luxúria e da pornografia. E eu ainda estou livre hoje e vou falar mais uma vez. É maravilhoso viver livre. Eu estive amarrado e estou livre. E ser livre é muito melhor. E é para lá que vocês estão indo. Mas eu estava trilhando essa liberdade há alguns anos e eu tinha essa questão persistente da qual não podia me livrar. Então eu finalmente levei ela para Deus em uma manhã que eu estava em oração e disse, Pai, eu simplesmente não entendo. Eu realmente me humilhei para o Dr. Sumrall e eu me abri com ele. Eu fiz o que a palavra de Deus dizia. Por que eu não me libertei em setembro de 1984? Porque só 9 meses depois é que eu fui libertado. E Deus... Foi interessante como ele começou a me mostrar minha vida de oração. Agora eu tenho que voltar um pouco mais. Em 1982, eu li um livro de Bounds chamado O Poder da Oração. E eu fui tão impactado por aquele livro que mudei meu pensamento e comecei a orar todas as manhãs. Então o que eu fazia era colocar o despertador para 4h45 toda manhã.
e eu estava fora da cama, estava lá fora, em algum lugar remoto, por volta das 5 horas da manhã, e eu orava das 5 às 6h30 todo santo dia, e aí eu voltava para o meu apartamento e ia trabalhar às 8. Agora, olha só, quando você ora 90 minutos em cada manhã, lá fora, em um lugar remoto, sem ter uma Bíblia para ler, você está lá conversando com Deus e tentando escutar por 90 minutos, tá? Bom, você fica sem coisas pelo que orar. Então, você tem o que eu gosto de chamar de oração padrão. Qual é a sua oração padrão? Essa é a coisa que você quer mais do que qualquer outra coisa. E a minha oração padrão era: Deus me use para guiar multidões até Jesus. Deus me use para curar os doentes. Deus me use para libertar pessoas. Gente, eu orava às vezes lá fora e falava: Deus, eu gritava e dizia: me dê almas ou eu vou morrer. Tá? Porque eu sabia que os mais antigos falavam isso e eu estava tentando imitar. Então eu era jovem e eu lembro que uma manhã, eu não sei se era setembro de 1984 ou outubro, mas foi bem no mesmo período em que eu me abri com o Dr. Sumrall. Eu estou lá em oração e Deus fala isso para mim: as suas orações estão fora do alvo. Agora, eu lembro que quando eu escutei isso, eu fiquei: o quê? Eu estou orando para que as pessoas se salvem, para que as pessoas se curem. O que quer dizer com minhas orações estão fora do alvo? Aí o Senhor disse isso para mim. Ele disse: filho, você pode libertar as pessoas, você pode curar as pessoas em nome de Jesus. Você pode salvar as pessoas e terminar no inferno para sempre. Oh, peraí. Quando eu escutei isso bem claramente. Eu pensei: esse é o demônio, esse é o demônio. Mas eu sabia que era Deus. Então ele disse uma coisa para mim que eu nunca tinha pensado, nunca tinha lido, nunca tinha ouvido ninguém dizer. Porque a nossa igreja falava sobre fé, sobre receber a Deus, sobre as bênçãos, mas a gente nunca falava sobre coisas assim. Ele disse uma coisa para mim que eu nunca tinha pensado ou escutado antes. Ele falou para mim, ele falou em voz suplicante: filho, Judas deixou tudo o que ele tinha para me seguir por 3 anos e meio. Judas curou doentes em meu nome. Judas libertou pessoas em meu nome. Judas pregou sobre arrependimento em meu nome. Judas está no inferno para sempre. Nossa! Quando ele disse isso, eu comecei a tremer. Eu lembro que, com muito cuidado, eu disse: então, qual deve ser a minha oração número 1? E o Senhor me disse: me conhecer intimamente. E eu pensei sobre isso naquele dia. Aquele era o primeiro clamor de Moisés. Ele terminou bem. Aquele era o primeiro clamor do rei Davi. Ele terminou bem. Aquele era o primeiro clamor do apóstolo Paulo. Conhecê-lo no poder da sua ressurreição. Ele terminou bem. Então, a minha oração começou a mudar. E eu comecei a orar a minha oração padrão: Deus, eu quero te conhecer melhor que um homem puder. Deus, eu quero te agradar o melhor que um homem puder. Deus, eu quero te amar do jeito mais profundo que um homem puder. Eu quero conhecer o seu coração, eu quero amar o que você ama, eu quero odiar o que você odeia. O que é importante para você, eu quero que seja importante para mim. O que não for importante para você, não quero que seja importante para mim. E eu comecei a clamar por isso. Aí vocês perguntam: o que isso tem a ver com se livrando da pornografia? Pessoal, isso tem tudo a ver. Porque Paulo faz uma afirmação em Coríntios 2, capítulo 7, versículo 10, falando para a igreja de Corinto. Ele disse: porque a tristeza em Deus, agora escutem isso, a tristeza em Deus produz arrependimento que leva à salvação. Agora, a palavra grega para salvação é o vocábulo grego soteria, o que significa cura, preservação, solidez da mente ou libertação. Então pensem só em morrer e ir para o céu. Ela significa tudo isso. Então vamos colocar a libertação aqui. A tristeza em Deus produz arrependimento que leva à libertação, da qual ninguém se arrepende. Mas agora escutem isso: mas a tristeza mundana produz a morte. Então existem duas tristezas. Agora, rapazes e moças, me escutem. Todas as duas são tristezas genuínas. Não é que uma tristeza seja autêntica e a outra seja imitação. Elas duas são tristezas de verdade, são autênticas, tá bom? Agora, qual é a diferença? Porque uma produz o arrependimento que leva à libertação, a outra produz a morte. Qual é a diferença entre essas duas tristezas? Bom, vocês podem ver na vida de dois reis da Bíblia. Rei Saul, ele desobedece a Deus. E deixa eu falar para vocês, todo pecado é desobediência a Deus. Se vocês olharem para Adão, Adão não pulou na cama com uma prostituta, ele não olhou a pornografia no jardim, ele só desobedeceu a Deus. E essa é a raiz do problema, entendeu? A raiz de todo o pecado. Saul desobedece a Deus. O profeta Samuel chega até ele e o coloca contra a parede. E é isso que os profetas fazem. E, finalmente, quando ele está contra a parede e Saul percebe que não tem como sair daquilo porque ele tentou culpar as pessoas, ele tentou inventar desculpas, finalmente Saul fala: eu pequei.
Mas as palavras seguintes que saíram da boca dele foram essas: Ainda assim honra-me, Samuel, em frente aos meus líderes e ao meu povo. Em outras palavras, você me envergonhou. Então, o foco dessa tristeza era ele mesmo. Se vocês olharem para o rei Davi cometeu adultério. Para esconder o adultério, ele mata o marido da mulher. Isso é impensável. Mas quando o profeta vai até ele, o profeta Natã coloca ele contra a parede, e Davi começa: Eu pequei contra o Senhor, e abaixou a cabeça, e ficou com a cabeça baixa por 7 dias. Ele não podia se importar menos com o que os líderes dele e o povo pensavam, e vocês escutam seu coração suplicar quando ele se lamenta no livro dos Salmos e diz: Deus, contra ti e só contra ti eu pequei. O foco da tristeza dele era Deus. As tristezas mundanas focam em nós, em mim, tá bom? Quais as consequências que eu vou encarar? Eu vou perder o meu casamento, eu vou perder a minha posição no ministério, eu vou perder o meu emprego, eu vou ser julgado, eu vou queimar no inferno para sempre. O foco da tristeza é você, essa é a tristeza mundana, entende? As tristezas em Deus, e deixa eu enfatizar isso aqui. Saul disse: Eu pequei, ele confessou o pecado dele. Se você olhar para Judas, ele disse: Eu pequei. E Judas até teve remorso, ele jogou o dinheiro de volta no templo. Mas o foco da tristeza era ele mesmo. Balaão disse: Eu pequei para o anjo do Senhor. Mesmo assim, Deus julgou Balaão. O foco da tristeza dele era ele mesmo. Vocês estão vendo isso? A tristeza em Deus, por outro lado, foca nele. Eu machuquei o coração daquele que eu amo tanto. Deus me mostrou quando eu me abri com o Dr. Sam Rawls no outono de 1984. Eu estava assustado, com medo de que o pecado da pornografia e da luxúria fosse me manter afastado do chamamento internacional da minha vida. Que era pregar o Evangelho, o foco da tristeza era eu, mas depois de 9 meses suplicando para conhecer Deus intimamente, para amá-lo tão profundamente quanto um homem pudesse, ele me disse: Filho, quando você fez aquele jejum, 9 meses depois, o seu coração estava se partindo porque você estava ferindo o meu coração. Era a tristeza em Deus que produzia o arrependimento que levava à sua libertação. Então, pessoal, é isso que eu quero perguntar a vocês. Por que vocês querem ser livres? Vocês querem que as suas esposas deem um bom sexo de novo? Vocês não querem perder a posição no ministério? Vocês não querem queimar no inferno um dia? Tudo isso é tristeza mundana. E eu posso orar por vocês pelo resto desse curso e vocês não serão libertados. Vocês têm que ser muito honestos. Por qual motivo vocês querem ser livres? Se o seu motivo número 1 antes de qualquer outra coisa é: eu estou ferindo o coração de Deus, então vocês vão ser libertados. Se o seu segundo motivo, e quase tão forte quanto aquele motivo, é: eu estou ferindo o coração da minha esposa, eu estou ferindo o coração da minha família, eu estou ferindo as pessoas que estão perto de mim, essas são tristezas em Deus. O foco é em Deus e nos outros. Porque o primeiro mandamento é amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, alma, mente e força. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Essas são as pessoas que estão próximas a vocês. Então, se vocês estão nesse curso porque, cara, que embaraçoso, eu fui pego, a minha mulher me fez fazer esse curso, meu pastor também me fez fazer esse curso. Cara, olha, eu ia ficar falando até cansar, eu daria 50 lições e vocês não ficariam livres. Vocês precisam querer ficar livres, porque estão ferindo o coração de Deus e vocês o amam profundamente, porque vocês estão ferindo as pessoas mais próximas a vocês e por as amarem muito. Eu espero que vocês aproveitem esse tempo e eu vou orar, porque Deus vai revelar os motivos do seu coração. E eu vou orar e vou pedir que Ele faça isso agora mesmo. E eu quero que vocês sejam muito honestos na sua avaliação. Pai do céu, eu lhe agradeço pelo meu irmão, pela minha irmã, que estão assistindo nesse momento, que vai passar por esse curso, que a gente vai trilhar todos juntos. É a palavra que vai nos libertar. Mas o Espírito Santo só você pode revelar. O que vai no nosso coração é você que pode acender a luz da verdade e do amor no nosso coração, que expõe nossos motivos. Eu estou pedindo que o Senhor mostre a cada um de nós os motivos para querermos nos ver livres da pornografia e da luxúria. Eu peço isso a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu amo muito vocês e eu estou muito animado porque agora que vocês alcançaram a motivação, agora a gente vai mergulhar de vez em como se livrar da pornografia e da luxúria sexual que nos prende. Deus abençoe vocês. A gente se vê na próxima lição.
Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 115 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.